Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre estaremos bem. O bem é a luz, então precisamos estar com a luz e na luz, certo? Então, gente, e aí, qual é a polêmica da vez? O vídeo do Felca. Então, gente, antes de mais nada, eu quero pedir uma coisa para vocês. Por favorzinho, tá? Fiquem até o final. É longo, esse vídeo é longo, eu não vou enganar vocês, tá? Tenham paciência, porque eu quero mostrar bastante coisa que não foi mostrado quase, tá? A gente está falando muito desse caso, mas não está mostrando alguns pontos que é necessário, tá? Então, gente, eu juntei tudo, então ficou grande, porque eu estou mostrando quem é o Felca, talvez a possível causa do porquê desse vídeo, ok? A guerrinha que tá, se ele é esquerda ou direita, ok? O verdadeiro motivo de ter crescido tanto e ter mudado tanto, tá? As posições com esse vídeo, tá? Porque muitos já trouxeram, mas de repente agora é diferente. O porquê que é diferente? Então, eu estou trazendo muita coisa. Vídeos, o que alonga é porque eu trago vídeos, tá? Sobre as questões. Vídeo do Nicolas, vídeo da Damares, vídeo de uma menina que profetizou o que iria acontecer, isso é bem interessante, tá? Vídeo do Felca, não inteiro, porque só esse vídeo do Felca tem 50 minutos, tá? Então, gente, eu estou trazendo bastante coisa e eu queria pedir, por favorzinho, tenham paciência. Já me fala que estou com saudade de mim, toda hora vem me fala, estou com saudade, sumiu. Então, gente, é porque eu gosto de fazer uma coisa bem feita. Então, eu estou trazendo bastante coisa para poder fechar tudo logo de uma vez, para não ficar fazendo vídeos sobre esse tema. Tá ok, por favor? Aproveita e já deixa o like, tá? Gente, amo vocês. Vamos embora, então? Vamos, né? O vídeo do Felca, eu acho que não tem quem não tenha visto, né? 50 minutos de denúncias. Denúncias novas? Não. Ele foi o pioneiro das denúncias? Não. Há muito tempo existem os mesmos tipos de denúncia? Sim. Então, o que tem de diferente? Gente, a princípio, eu vi uma diferença gritante. E aí, eu achei muito interessante, debati muito com um amigo sobre isso, né, que nós temos praticamente a mesma visão sobre o que o Felca trouxe. De novo, um único ponto me chamou a atenção, tá? Porque, gente, esse tipo de... Olha, até eu já fiz vídeo do Não Exponha de exposição infantil. Tem o vídeo no meu canal, esse ano, no começo do ano, tá? Não Exponha. É sobre isso, entre outras coisas também, mas é sobre isso, sobre exposição infantil, tá? Sobre a internet. Mas ele trouxe um ponto muito diferente. E para mim, foi esse ponto bem diferente, tá? Que causou essa confusão toda política. Porque o Congresso agora está se mexendo, tem pessoas que me decepcionaram, nem tanto, porque eu não admiro tanto assim, e já fez algumas confusões, tá? Que é o Rodrigo Constantino e alguns outros que se dizem de direita e acusaram o Felca de esquerda, e eu tenho certeza absoluta que quem acusou Rodrigo Constantino e outros
não acompanhavam o Felca, não sabia de quem se tratava o Felca, foi lá, viu o vídeo, tá? E, vou investigar. Foi lá na página dele, lá do YouTube, do canal dele no YouTube. Aí pegaram o tal do vídeo do Twitter. Gente, pelo amor de Deus, eu vivo falando para vocês aqui, por favor, troquem o amendoim por um cérebro. Se não conseguirem um cérebro, troquem o amendoim por uma noz, que parece um cérebro e é maior que o amendoim. Esse vídeo do Twitter, que ele comemora, abre champanhe, porque o Twitter foi derrubado. Gente, eu não vou nem mostrar, vai lá no canal dele, sobre o Twitter, que é o que está, né, pegando para os ditos de direita. Tá? Ele fala com todas as letras, obrigada Alexandre de Moraes, obrigada Elon Musk. Quem é Elon Musk? O dono do Twitter. Quando ele agradece ao dono do Twitter pelo o seu patrimônio, ou seja, o patrimônio do dono, cair, ser derrubado, aí ele agradece, pensa. Para quem não conhece o Felca, não acompanha, sai correndo falando o que bem entende por causa de um vídeo. Acha que tá... Gente, eu sempre falei para vocês aqui, eu não venho correndo falar sobre tema algum. O mundo tá pegando fogo, tá todo mundo falando, ok, vou olhar. Porque sim, eu acompanho o Felca, me divirto muito com ele. Porque o Felca, ele tem uma veia de comediante, uma tendência à comédia, mas é uma comédia sarcástica, irônica. Não é a comédia pura e simples. E fica claro com essa história do Twitter, que os cérebrozinhos de amendoim, tá vendo? Não, gente, não. Tá? Ele tem um humor sarcástico e o semblante dele, a postura dele é sempre a mesma. É sempre a mesma, independente do que ele esteja falando. Esse vídeo em questão, ele até não trouxe sarcasmo, não trouxe humor, ele trouxe uma questão muito séria, de um modo muito sério. Mas, na medida do possível, ele tentou manter essa postura dele de narrador. Ele só narra, ele tem esse jeito, só de narrar, ele não é, sabe, ele não põe as emoções, ele está sempre tentando se manter frio, tanto no humor quanto nos assuntos sérios, tá? Controlado. E é uma pessoa maravilhosa. Eu falo para vocês, eu gosto muito dele. E ele tem esse poder, tá, gente? O Felca tem o poder de onde bota a mão, quando ele quer, ele derruba. Ele derruba. Lá no Instagram tinha um negócio de ficar fazendo imitaçãozinha besta e monetizando. Ele fez um vídeo sobre isso, pronto, acabou a brincadeira, parou de monetizar. Eu não sei o nome da brincadeirinha, porque para mim é ridículo demais, mas eu chorei de rir com ele vendo esse vídeo. A base da Virgínia, pronto, detonou, que já estava sendo detonado. Ele tem esse poder. E ele não traz novidade. Ele não trouxe novidade com essa brincadeirinha monetizada que fazia os adultos de retardado no Instagram. Né? Não fazia. Ele de boa. Tá? Não era novidade. Estava todo mundo conhecendo, todo mundo fazendo, todo mundo comentando, e foi ele lá. Tá? A base da Virgínia também. Estava todo mundo comentando, sentando cacete, falando que era ruim. Ele foi lá e fez. Tá? Assim como agora. Porque a Fontenelle falou. Porque não sei o quê. Porque... E aí, teve um menino, que eu não sei o nome, mas dizem que ele tem milhões de seguidores, que falou, não foi ele, fomos nós. E ele todo revoltado. Peraí, gente, vamos entender as coisas, vamos entender. Eu falei, tem uma coisa no vídeo dele que sim, é novidade.
É a denúncia da exposição e a exploração de menores? Não. Não foi isso. Foi importante a maneira como ele colocou, maravilhoso, parabéns para ele como sempre. Mas não foi isso. Tá? Não foi isso. Bom, eu vou mostrar um pedacinho, porque eu falei para vocês, o vídeo é 50 minutos. Eu não vou trazer aqui 50 minutos do vídeo, tá? De repente eu boto o link do vídeo para quem não viu, mas eu não acredito que tem alguém que ainda não tenha visto. Vamos dar uma olhada. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro tirar uma grana. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica como quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério, eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora, né? Oi! Puxa! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro, e as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Meu Deus! Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo, e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vai com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, o iPhone na mão cheio de adolescente gritando vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E me perguntar aonde foi que eu errei. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e 14. Você faz 15 anos, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então a pessoa faz 15 anos que E ele tem. ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que Mais produto do que humano. E é verdade. É verdade. Hoje em dia, na internet, Instagram, TikTok principalmente, as pessoas se colocam, até os adultos, mais produto do que humano. Porque querem agradar a sua bolha. Primeiro, escolhem uma bolha, né? Ah, eu estou aqui, qual vai ser minha bolha? Minha bolha vai ser Bolsonaro. A minha bolha vai ser Lula. A minha bolha vai ser realities. A minha bolha vai ser true crime. Uma bolha. Como se nós vivêssemos apenas de uma bolha. A nossa vida humana, e não a vida produto, não é uma bolha, tá? Nós vivemos, querendo ou não, consciente ou não, todos esses temas. Nós vivemos dentro da política. Consciente, atuante ou inconsciente, desligado. Vivemos, não muda nada. Não muda nada. A política comanda a nossa vida. Comanda. E aí é Bolsonaro e Lula, direita e esquerda. Porque é assim que se move o mundo. O mundo. A geopolítica. Tá? Então, gente, querendo ou não, nós vivemos essa bolha. Para a gente acordar de manhã, lavar o rosto, a água não é de graça. A rede de saneamento não é de graça. E por trás do não ser de graça, quem comanda é a política e os políticos. Com o nosso dinheiro, porque a água não é de graça. Tá? Então, a política já começa quando a gente
acorda e vai lavar o rosto. Tá? O quanto nós pagaremos. Nós não somos nós que decidimos. Tá? E quem comanda isso é a política. Bom, então, é uma bolha. Quer dizer, é uma bolha mais ampla do que a gente se coloca aqui. Tá? Por quê? Eu vim falando para vocês, eu sou conservadora, não sou bolsonarista. Bolsonaros passam. O conservadorismo fica. Eu não estou preocupada e não estou me desfazendo, já falei, fiz campanha, votei. Não estou me desfazendo de Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. Ele é quem defendeu o meu ideal. Então, por isso, eu votei nele. Mas o meu ideal, de verdade, é pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade são coisas essenciais para a nossa vida. Porém, até esses 4 itens essenciais, a política está inteira dentro, né? Então, agora, nessa bolha política, não é a bolha do Lula, do PT, ou a bolha do Bolsonaro, é a bolha política, que é bem maior e abrange tudo. Mas eu trago só isso, eu estou só nessa bolha para ser esse produto dessa bolha aqui na internet? Não. True crime, também eu trago, nós vivemos isso. Gente, todos os brasileiros, quando saem para trabalhar, não têm certeza de voltar para casa pela criminalidade vigente em nosso país há anos. Não é verdade? Então, eu só vou falar disso. Não. Não. Eu moro no bairro, já cansei de falar para vocês, que aqui é dominado, é praticamente a terra natal de um grande comando. Então, ouvir de um tudo e ver de um tudo aqui é muito normal. Mas não é uma bolha. Não. A bolha é bem mais ampla. É mundial. Que é o tráfico como um todo. Um todo. Tá? Enfim. Bolha de reality. Bom, essa eu não pertenço de jeito nenhum, porque eu não quero nem saber. Mas aí o que acontece? Vem o Felca e mostra o quê? Um reality infantil. Então a gente tem que saber e tem que comentar. Tem que comentar. E dentro disso, tá? Que ele acabou de falar, tá? Que a pessoa se torna um produto e deixa de ser humano quando esse nível está no nível menor da infância. É mais preocupante. E aí, o que ele fez de genial, de verdade e diferente de todos? Todos denunciaram. Damares vem denunciando, Fontinelles e etc. Ele fez uma investigação de como é a atuação da rede Pedro dentro disso. Esse trabalho não deveria ser dele. Esse trabalho deveria ser do Ministério Público, da Polícia Federal. Ele mostrou, ele foi lá, falou, vou abrir uma conta aqui para ver como é que segue. É muito fácil. Quais são os códigos, né, dos links que você tem que clicar e a mágica acontece. Ele fez isso na nossa frente. Essa foi a diferença. Se é tão fácil, e ele mostrou que é. Primeiro ele foi cavar e ter certeza, ele viu que tudo que envolvia esse reino infantil tinha os mesmos GIFs, os mesmos links. E aí ele falou, não, peraí, é tudo muito igual, são as mesmas pessoas, as mesmas
figuras e gifs e etc. E ele explica por quê, da diferença, tal e tal e tal e tal. Ele se deu esse trabalho, ele investigou bem, para não vir aqui, ó, porque o Felca acho que é meio igual a mim, fica quieto, fica olhando. Vai ter certeza, tá? E aí depois fala. Aí, porque, olha, a esquerda, gente, a esquerda, o nome já diz o que é, né? A canhotada, a gente não pode falar nada. Agora, os que se dizem de direita, vai sento pau, porque ele foi comprado, ele recebeu o dinheiro, porque ele está mancomunado com o governo do Lula. Pelo amor de Deus, gente. Ele fez uma investigação que não envolve, e ele nem aponta, tá? Para essa coisa de regulamentar as redes sociais. Não, ele não fala nada disso. Ele fala de investigação criminal que deveria ter sido feita e existir como um todo pelo Ministério Público e pela Receita Federal. São eles que têm que monitorar isso, e não o governo regulamentar a rede social. Meu Deus, Constantino, você é uma pessoa que se diz inteligente e é. Você não se tocou para isso? O Nicolas se tocou, a Damares se tocou. Eu vou trazer isso aqui, porque é disso que se trata. Só que antes de eu trazer, tá, quem realmente se tocou do que de fato é esse vídeo e o que de fato ele fez de diferente, em vez de ficar brigando quem foi que falou primeiro, porque ainda tem essas imbecilidades das bolhas aqui. Eu cheguei primeiro, eu falei primeiro, eu tenho mais número, eu tenho mais views. E isso é todo YouTube, todo. Essas loucuras daqui, tá? Por monetização. Ai, gente, vai trabalhar, mas vai trabalhar de verdade. Ele trabalha de verdade. Porque ele não vem aqui e abre a câmera para falar besteira. Ele investiga. E aí eu falei que ele é humorista. Quando ele fez o negócio da base da Virgínia, com que todo mundo estava falando, ele comprou a base e usou ao vivo. Ou seja, tem um trabalho sério. Aí sim. Agora, chegar aqui e papapá, pelo amor de Deus. Vamos raciocinar, vamos trocar o amendoim. Tá? O vídeo dele é excelente. E essa investigação de como funciona a rede de pedo é que é importante no vídeo. Porque as denúncias, sim, são as mesmas. Não, ele não está mancomunado com a esquerda para censurar as redes. Não, não. Ele quer que a Polícia Federal faça o trabalho dela, como ele fez e não é da Polícia Federal. Ele quer que o Ministério Público atue nessa rede de pedos e não nas redes sociais. Foi isso que ele mostrou, gente. Ele mostrou, inclusive, como é fácil fazer isso. Não precisa ser da Polícia Federal, não precisa ser do Ministério Público em tese. Mas para combater isso, aí precisa. Porque não adianta denúncia se o Ministério Público não tomar vergonha na cara. O que acontecendo agora? Porque a Fontenelle denunciou esse tal de Ítalo Santos e mandaram tirar o vídeo dela. Foram contra ela. Assim funciona a esquerda. Aí não tinha esse negócio de vamos, né, controlar as redes sociais. A censura foi contra ela. Porque a pedo é uma prática comum defendida pela esquerda. É verdade. Mas, quando ele mostrou como é que funciona a pedo e não a exposição infantil, porque ele mostrou, mas com a função de atrair pedos. Isso é que foi importante. E como funciona a comunicação dessa rede de pedos ali dentro. Foi isso que ele mostrou. Aí agora, com a repercussão, aí falam assim, porque ele tem milhões de seguidores.
porque o canal dele é grande. Grande foi o trabalho dele, independente de como seja. As pessoas chegam aqui no YouTube pequenininha, de repente uma coisa puf. Então, se ele tivesse 50 seguidores, o trabalho dele foi perfeito. E aí, ele poderia ter ganho os milhões de seguidores, que por um acaso já tem. Mas o tal do menino que reclamou, também. E não deu nada. Ainda falou, a gente está aqui fazendo isso, que ainda deu chilique. Agradeça, menino. Junte-se aos bons e serás um deles. Não é isso? Enfim, esse foi o ponto. De por que tantos. E aí, o que o Ministério Público fez? Mandou a Polícia Federal ir atrás, prenderam o tal do Ítalo, e ele sabia que ele era um criminoso, sim, porque acabou com as provas, fugiu, tentou descaracterizar a van. Ou seja, se é uma inocência de um homem maravilhoso, que só quer adotar os menores, carentes, por que fugir? Por que descaracterizar tudo? Por quê? Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que era crime. Essa foi a questão que o Felca trouxe. Porque mostrar o mesmo lado da moeda toda hora e dizer, olha, tem. Além da prova, né, que muda tudo. E ele ensina como é que se faz esse trabalho sem precisar. Tá, Constantino, lute por isso e não para acusar alguém, sem precisar da regulamentação das redes. Porque eu vou provar, a partir de agora, duas coisas. Primeiro, esse menino foi escolhido de Deus e tem provas para poder fazer esse trabalho. Tá? E como primeiro ponto que me leva a ser conservadora é Deus, e Deus usou esse menino, então não, Constantino, não. Ele não está servindo à esquerda, tá? O vídeo dele é desmonetizado. Ele está processando mais de 200 pessoas que acusaram ele de vários absurdos, então cuidado, tá? Porque acusar alguém de receber é corrupção, tá? Então cuidado. Mas ele não quer o dinheiro para ele, ele falou, olha, quem se arrepender, R$250, que é nada, gente. Eu vou falar com a instituição de caridade, vocês vão lá e ajudam. Essa pessoa é esquerda? Para, né, Constantino? Ó, tá? E os outros também. Aliás, gente, eu vou falar. Eu assisto um canal que eu gosto muito, tá? Um jornal. É o Mundial Telenotícia. Com Paulo Etigói. Tá? Só que o Alfredo, que está sempre ali com ele, Bertoff, também acusou o menino de ser esquerdista. Por quê, Alfredo? Vai conhecer primeiro o trabalho dele. Não come na beirada, não. Se aprofunda. Eu te admiro. Faz isso não. Enfim, é isso. Tá? Ele fala dos adultos, né? Lá. Que... Vamos ver. Mano, isso que eu tô vendo? Né? Esse vídeo foi postado em 2023, a Melinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa seda e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também esse público, homens adultos. E eu vou te falar uma coisa, esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Da cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Da cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher.
Por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. Então, tem só um detalhe aqui, tá? Os adultos que manipulam isso consciente, como eu falei, o Ítalo Santos tanto estava consciente, estava fazendo tudo de propósito, de caso pensado, que, ó, tentou fugir. Parece que foi preso. Mas tentou fugir, tentou eliminar provas. Por quê, gente? Não era inocência? Não era por amor às crianças? Entendeu? Só que aí, ele falou uma coisa, que tudo bem, não é a área dele, ele não tem que entender cabeça de Pedro. Ele não tem essa obrigação, ele tem que entender como é que eles agem, e não que eles sentem e pensam. Não, ele cometeu eles veem a menina como mulher. Não, Pedro não gosta de mulher. Pedro gosta de menores. Então, ele vê e ativa exatamente porque ele vê uma criança sequestrada. Uma pequena sexy. Entenderam? Ele não vê uma mulher. Gente, essa cadeia alimentar de Pedros, além de muito antiga, eu acho que todas nós, mulheres, já passamos algum dia e não percebemos por eles. Passamos pelos olhos deles e nem percebemos. Você como é que funciona? Você é na idade escolar. Jovenzinha, né? Seus 13, 14, 15 anos. Você vindo da escola com uniformezinho. Aqueles homens de dentro dos bares falando altos absurdos. Você passa na rua, altos absurdos. E absurdos. Não é só o fio-fio. Nossa, não. São absurdos. É na cidade. Vizinhos, né? Pessoas do núcleo social, até em igrejas. Eu vou falar, gente. Eu já falei para vocês que eu sou nascida e criada dentro de uma igreja batista. E tinha um Pedro. Dizem, né? Mas aí eu já nem estava mais nela, estava em outra igreja e já não era menor. Dizem, não tenho certeza, que ele foi descoberto e denunciado, não sei, não quero saber, mas tinha. Porque eu sabia o que eu passava de perseguição. Assim como um vizinho que tentou me jogar dentro daqueles... Sabe aqueles postos de gasolina que você entrava com o carro para lavar o carro, tinha um elevador, não sei o quê? Aquilo ali, como não tinha carro, não tinha ninguém lavando, era um negócio meio escuro. Sabe? Só que eu nunca fui trouxa, né? E meu pai sempre me ensinou o que é um bom e velho pão lá no saquinho. Né? Então, tá tudo certo. Só que eu não sabia que isso era Pedro. Então, como eu tinha resolvido o problema, que meu pai ensinou a gente muito bem, obrigada, eu nem comentei nada, então eles nunca ficaram sabendo. Graças a Deus. Porque meu pai não se tornou um maçá. Entendeu? Deus é bom. Bom, mas eu falei que foi Deus que escolheu ele, né? Eu só estou trazendo essa coisa para vocês entenderem que isso, ó, é o tempo todo, né? Agora, com as nossas filhas e netas meninas. E talvez elas não contem, mas está vivendo isso. Então, vai mais um alerta. Aqueles homens, vocês podem ver que depois que a gente se tornou, de fato, mulher, adulto, acabou. Aqueles que ficavam nos bares e por aí, pararam. Porque eles não se interessam por mulheres. Então, eles não olham como uma mulher. Olham como uma menina. Isso é triste. Isso é triste. Entende?
Bom, enfim, eu vou mostrar agora por que eu tenho certeza que ele foi escolhido por Deus. Tá, eu vou trazer um vídeo muito interessante. Esse vídeo é dessa menina aqui, olha. Mariana Bastos, tá? E é do dia 27 de junho, mais de um mês antes de acontecer esse vídeo do Felca. Entendeu? Então, vamos ler aqui um dos comentários, né? E eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Mari, como Deus é bom, além de ter usado o Felca para mexer em um vespeiro imenso, no qual a senadora da Mari já tentou alertar a muitos e ninguém deu ouvidos, está mostrando ao mesmo tempo a muitos aqui que te julgam e criticam, duvidando das suas visões, que Deus te usa com força. Hoje eu me levanto como uma intercessora dele com toda certeza. Bom, gente, pelo menos nesse vídeo, não conheço essa menina, ele usou sim, tá? E temos que orar muito pelo Felca, sim. E vou colocar mais uma coisa, antes de mostrar o vídeo, quando a gente está falando de orar pelo Felca, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O Felca, por isso que eu falo, cuidado com o que vocês falam, tá? Sem saber quem ele é. Porque o Felca, ele já tinha muitos problemas, tá? Na infância. Teve. Ele sofreu muita perseguição, muito bullying, tá? É bem triste os relatos dele. Ele é uma pessoa completamente solitária, tá? E ele sofre de agorafobia, que é pessoas, ele desenvolveu, tá? Essa síndrome antissocial. Ele tem deprê, ele tem ansiedade, tá? Ele tenta se manter, ele faz tratamento, ele busca ajuda. Tem um vídeo dele muito pesado quando ele foi buscar o Cariani para, né, se aliar ao Cariani para um desafio de se cuidar mais. E tem um vídeo que ele relata até a tendência ao alcoolismo, que é o que acontece com os depressivos e com os ansiosos por transtorno, e ele viveu. Então, quando eu estava comentando sobre esse vídeo, né, um amigo meu, e ó, foi no domingo, e eu só estou fazendo o vídeo na sexta-feira, falei para ele, olha, eu acompanho, porque ele também acompanha, aliás, fui eu que mostrei o Felca para ele, falei, cara, acompanha esse cara aqui, que você vai rir, você, sabe, ele é muito inteligente, você vai rir, ao mesmo tempo ele te faz pensar com aquele jeitão dele, tá? E quando aconteceu que ele falou, você viu o vídeo? Eu falei, olha só, eu não tenho certeza, gente, eu não estou afirmando, não estou dizendo que sim. Estou dizendo o que eu penso, o que eu acho, tá? Falei, olha, por tudo que a gente já sabe dele, porque meu amigo também sabe tudo que eu sei, tudo que a gente sabe dele, tudo que a gente acompanha dele, e ele falar que está há mais de 7 meses nessa investigação, quando eu lembro da conversa que ele teve com o Cariani, falando que a depressão voltou e tal, será que por ele estar trabalhando nisso, não houve gatilhos da própria vida, da própria infância, algo que ele sofreu e não expõe? Porque ele sofreu bastante, gente. Claro que, principalmente um menino, falar que sofreu bullying, ok, perseguição, ok, desenvolveu depressão, ok, desenvolveu ansiedade, ok. Mas será que o menino vai ter que sofreu pelo menos tentativa de abuso de professores? Eu lembro os olhares dos professores, como é que era, as piadas para as minhas amigas. Eu lembro, gente, a gente não é tapado não, a gente sabe que isso acontece. Todo mundo viveu isso. Nós meninas vivemos mais. Nós meninos observavam como é que era o comportamento dos professores, dos líderes religiosos,
Os meninos com líderes religiosos, não é verdade? Não estou dizendo que sofreram o grau máximo. Não, não é isso. Nem o Felca eu estou dizendo que sofreu o grau máximo, mas sofreu, gente. Isso causa traumas. E aí, quando ele está lá falando com Cariani, que ele ia parar, depois ele falou, não, eu vou continuar com o projeto, eu vou voltar, me ajuda, e pegou a garrafa e jogou fora e tal, né? Porque, gente, ele, investigando isso por tanto tempo, indo a fundo, quantos gatilhos, quantas lembranças, o que ele não pode não ter vivido e nunca expôs. E a maneira dele de expor, não ele, mas o todo, mostrando como funciona, tá? Enfim, vamos ver o que a menina tem a dizer. Eu tive uma visão esses dias com o Felca, influenciador aqui nas redes sociais. Essa visão, ela é simples na sua essência, mas Deus, ele me mostrava o Felca no meio de muitos adolescentes. Eu lembro de estar parada num caminho e esses adolescentes, eles passavam por mim, felizes, livres, libertos. A sensação é que eles estavam muito felizes, muito alegres, porque eles pulavam. E de repente, conforme a multidão ia passando por mim, abria um caminho, eu conseguia visualizar o Felca lá no fundo. E o Felca, com a mão no bolso, ele vinha andando no meio dos adolescentes e ele estava resplandecente na visão. Ele tinha a glória do Senhor sobre ele, porque ele estava resplandecendo. Eu não entendi o que Deus estava me falando naquele momento. Era como se o Senhor falasse para mim assim, filha, você tem como missão agora ser intercessora do Felca. Não que eu seja alguém, sabe? Eu sou pó. Mas o Senhor, ele traz algumas pessoas, algumas causas ao meu coração para que eu ore, para que eu interceda. Eu acompanho aqui nas redes sociais há um tempo o trabalho do Felca. De certa forma eu me identifico com o humor ácido dele, meio sarcástico. Acompanhei durante alguns podcasts no YouTube a história dele, de sofrer com adolescência e dele enfrentar agora nesse momento essas coisas todas. De certa forma, acho que antes de Deus trazer essa minha visão, o meu espírito já testificava com dele, e o Espírito Santo, de certa forma, já colocava essa impressão profética de que o Felca é o escolhido de Deus. E aquilo, né, meus queridos? O escolhido de Deus, a história dele nunca vai ser fácil. Todo escolhido de Deus, ele tem uma marca difícil. O Felca, ele foi mais ferido aonde? Na adolescência dele. E Deus levanta ele exatamente para falar com o público de adolescentes. E nesse momento Deus, ele de uma certa forma bem lúdica, fala no meu coração. O nosso chamado muitas das vezes é na área onde nós mais sangramos, onde nós mais fomos machucados. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque o Espírito Santo, ele pediu para eu falar, para eu abrir essa visão e para eu trazer como pauta de intercessão o Felca. Intercessores da nação brasileira, coloque o Felca nas suas orações, porque nesse exato momento há uma grande batalha espiritual em volta dele, que vocês não têm ideia do que Deus está me mostrando. Não, gente, acho que não precisa ir todo, né? Mas vocês vão no Instagram da Mariana Bastos, que vocês vão achar. É Bastos, gente? É, né? Vocês vão achar esse vídeo, tá? Lembrando, foi em junho. E olha o que ela fala. Então, sim, até por tudo que eu também falei para vocês, porque eu acompanho, eu vi as entrevistas, vi em podcasts, não agora, eu acompanho, tá? Eu sei o sofrimento desse menino, tá? E agora ele mexer nesse vespeiro, não como todos mexeram, vou bater nessa tecla toda hora, mas investigando como funciona e como é fácil derrubar. Ouviu, Polícia Federal? Ouviu, Ministério Público? Ouviu, esquerdistas que querem usar esse pretexto para a regulamentação? Porque é pretexto. Agora a gente vai passar a ver isso, tá? Que nunca se interessaram. Nunca. Lembra do menino aviada? Do queer? Do museu? De meninas tocando peladão, que brigaram, que é a esquerda. A esquerda querendo diminuir
Pena pra perdoa. Lembra como é que Bolsonaro apareceu na cabeça do Brasil, batendo boca com Maria do Rosário por causa do Champinha? Lembra? Lembra que Bolsonaro defende castração química e ele é um homem odiado pela esquerda que tem que sumir do mapa e estão usando o Alexandre de Moraes para isso? Por quê? Porque que ele combate? E olha, eu tenho um blog aqui nas redes sociais, tá? Fala aí Brasil. Se vocês rolarem o blog, às vezes eu deixo aqui, vocês vão ver que eu tenho o projeto ID, Levante-se e Lute. É um projeto bem elaborado. Por que projeto? Porque é todo um estudo, tá? Sobre a pauta esquerdista mundial de sempre. Então tem o decálogo de Lenin, tá? Tem tudo. A infantização de adulto, a adultização infantil, tudo é um projeto muito antigo da esquerda para destruir famílias. Deus, pátria e família. Eu já mostrei tantos vídeos do Lula falando que se é uma pauta retrógrada que tem que ser destruída, tem que ser eliminada. O Lula fala isso. O Lula. Tá? Não vou trazer esse vídeo agora, mas tem outros, tá? Esquerdistas que falam, não fala assim dele. Vai ver o que ele fala, caramba. E não é na Rede Globo, não. É nas redes sociais. Nas pautas, nas reuniões deles lá com os convascotes deles, tá? Porque a Rede Globo esconde. A Rede Globo esconde. Por quê? Porque Bolsonaro não pagava propina para a Rede Globo para passar pano na cabeça dele, porque ele não precisava disso. Querem condenar ele por um monte de coisa. Mas cadê corrupção? Cadê corrupção? Cadê tomar lá da cá? Cadê a negociação? Ah, não tem, né? Pois é. Toma vergonha na cara, gente. Bom, enfim, voltemos para cá. Então, ficou claro, tá? Isso foi em junho. E essa menina já pediu oração por ele e agora ele precisa. Porque ele foi escolhido sim. Ele sofreu sim. E ele apontou o caminho para acabar com essa rede. E não para abrir, tá, a regulamentação. Então, gente, vou trazer só mais um videozinho dele que está no Instagram também. Eu trouxe só um pedacinho daquele, né? Porque são 50 minutos. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Vocês estão entendendo? Quando ele mesmo assume que ele tem depressão, que ele tem ansiedade, alcoolismo e etc. O que será que esse menino passou? Ele está falando da área dele, gente. Ele não está mancomunado com ninguém, não. Com ninguém. Vocês são cruéis em querer dar notícia. Bomba, 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 mas não quer pesquisar nada. Isso é crueldade. Tá? Bom, ele fala bastante, mas também não vou trazer, não. Eu vou mostrar para vocês o que o Nicolas fala. Vamos lá. Escroto, canalha e oportunista. O Felca? Não, Felca não. Estou falando da esquerda. Esquerda que se aproveitou de uma denúncia justa feita por ele sobre combate à adultização, sexualização de crianças e adolescentes. Pauta que, convenhamos, que há anos pessoas estão denunciando isso, mas agora é muito grave o que está acontecendo. Engraçado, né? Porque essa pauta não era da extrema-direita, dos cristãos, pauta religiosa, e agora todo mundo começou a falar a respeito disso. Vamos ver o que está acontecendo? Em 2023 foi lançado o filme O Som da Liberdade. E como que a mídia divulgou? Mobilização de evangélicos e bolsonaristas para filme ser líder de bilheteria no Brasil. Mas afinal de contas, Nicolas, esse filme era sobre o quê? Pois é sobre exatamente o tema que todos agora estão dizendo que estão preocupados em combater, que é a exploração sexual infantil. Ou seja, eu trouxe
um vídeo, acho que 2 vídeos, a respeito do som da liberdade. Pouco tempo atrás, se você mobilizasse as pessoas para poder voltar sua atenção para o tema de exploração sexual, você era taxado disso aqui. A esquerda e a mídia não somente tentam... Que é o que eu falo para vocês, eu não vivo aqui dentro, eu não escolhi uma bolha. Eu vou em todas, tá? Esse tema também é muito caro para mim. É caro para mim qualquer tema que envolva Deus, pátria, família e liberdade, e não uma bolha. Para taxar o filme, como também promover o cancelamento dele, porque basicamente o filme era um delírio oriundo da extrema-direita. Lá no Congresso, quando a esquerda teve a oportunidade de tomar mais uma medida, porque para mim qualquer medida contra pedófilo é válida. Daí 85 votaram contra a castração química para pedófilos. Janones votou não para a castração química. O pessoal inteiro votou não também. E o PT, a maioria esmagadora, também vota não. Aí vem uma outra proposta para poder aumentar a pena para crimes hediondos. Isso inclui estupro de vulnerável, pedofilia. O PT e o PSOL votam contra mais uma medida para poder também punir pedófilos. Ah, Nicolas, mas aumentar pena para criminosos não resolve, tá bom? Aí vocês pedem 17 anos de cadeia para uma mulher que escreveu com um batom uma estátua Perdeu o Mané. Vai enganar outro. Até mesmo porque eu duvido, se a gente fizesse uma nova constituinte e colocasse prisão perpétua para crime, por exemplo, de pedofilia, eu duvido que a esquerda seria favorável. Até hoje, o Lula não criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mesmo depois da lei ser aprovada no Congresso Nacional. Quando a Damares denunciou o que estava acontecendo na Ilha do Marajó... Quem defende essa corja é o quê? Você que fala, não fala assim, então eu não quero saber de política. Se você não quer saber de política, você é conivente, porque não luta pelo que é certo. Tá? E quem cala consente. E se você é esquerdista, toma vergonha na tua cara e procure saber o que é a esquerda. Tá? Vários políticos, artistas de esquerda zombaram da cara dela e inclusive pediram a cassação do mandato dela. Todos esses aqui da esquerda não assinaram a CPI, que era para investigar os casos de abuso sexual, exploração sexual na Ilha de Marajó. Na época eu fiz vídeo, arrecadei recursos e sabe o que A Xuxa fez filme pornoeiro com uma criança, um menino, e sentou na Damares. E tem gente que endeusa essa pedo, né? Endeusa essa débil. O Ministério dos Direitos Humanos fez, rebateu fake news. Vamos lá, pior assim, e muito. A Antônia Fontinelli, ano passado, denunciou o mesmo influenciador Ítalo Santos, que agora está aí em voga. E o que a justiça fez? Pediu a remoção do vídeo, porque sobre acusações que ele estava, entre aspas, a Globo colocou aqui, sexualiza a criança. E pior, ele acionou a Fontinelli pela prática de 3 crimes. Ela teve ainda que pagar multa para a justiça por conta da mesma denúncia que está sendo feita agora. Daí, agora, depois desse vídeo, o que o governo do Lula faz? Bem rápido. Aumento de pena para pedófilo. Ué, gente? E a esquerda quer enganar quem? Dizendo que é para proteger as crianças. Hein? Que agora que tomaram conhecimento, você tomavam conhecimento e ó, em quem defendia a pauta da direita. Hein? E aí? Não. Se você continua... Pedófilo? Não. Castração química? Não. Botar pedófilo na cadeia? Não. Agora, se aproveitar de uma pauta legítima para poder criar uma lei que vai censurar a internet, aí sim. Na mesma hora, o governo do PT enviou um projeto para regulamentar as redes sociais. Até o momento, tem mais de 30 projetos de lei para poder regulamentar as redes sociais. E um total de 0 para poder punir pedófilo. É tão descarada a tara desse governo para usar qualquer pauta para poder censurar a internet, de que esse projeto que eles vão enviar para o Congresso prevê a suspensão provisória da rede social do cara antes de qualquer decisão judicial. Ou seja, a pessoa vai lá e denuncia, não é o post dela que cai, não. É a rede social dela inteira. E o problema disso é que as plataformas vão simplesmente automatizar a derrubada de contas, porque afinal, são milhões de conteúdos postados todos os dias. É impossível verificar todos. E daí basta eu denunciar aquilo que eu quero que derrube, fazer um monte de gente lá e denunciar,
e pronto, derrubado. E sabe quem vai analisar se derruba ou não a rede social? O Ministério da Justiça, do PT. Ou seja, numa canetada o governo decide derrubar ou não as suas redes sociais, baseado em denúncia de qualquer pessoa. E deixa aqui eu refrescar a sua memória para poder te lembrar quem é a turma que está dizendo que tem que fazer isso tudo nas redes sociais para poder proteger crianças e adolescentes. Vocês entenderam por que até agora nenhuma providência investigativa séria foi feita a esse respeito no Ministério Público do PT? É verdade. Aquele que é comandado por Alexandre de Moraes. Entendeu? Aí, investigação, Polícia Federal séria, não. Não. Perseguições. Tá? E agora estão usando o Felca exatamente porque ele não é à esquerda. Para a própria direita se revoltar contra ele. Para quê? Para conseguirem um objetivo. Cabe a quem não deixar? Primeiro os congressistas, que eu não estou botando fé nesse congresso, né? Eu não estou botando fé. Alcolumbre do lado, Gumota do outro, não sei. Mas cabe a eles. Mas já que eles não estão fazendo nada, a gente pode fazer barulho, né? A mesma turma que defendeu a arte de crianças fazendo uma performance com um homem pelado. Criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão nu. O artista estava representando a performance lá dentro. É a mesma turma que quando a conservadora cristã Dona Regina falou isso daqui. A prova de que eles não estão interessados na regulamentação para a proteção dos pequenos. A senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, para você, o que você acha isso aí? Gente, presta atenção. Essa mãe que levou essa criança lá. Daqui a pouco eu vou trazer uma mãe que todo mundo já conheceu. Para a gente ver onde começa. Onde começa. O que você acha, André? A reação dela foi essa e o pior foi o que ela falou e defendeu. Você é uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, uma coisa extremamente, um trabalho extremamente delicado, não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. Há uma distorção muito grave, é o que eles querem que a gente pense. É tudo muito bonito, tudo é arte. Tá? E eles querem nos convencer, não é. Eu quero provas e não falácias sobre Pedro ser doença. Parafilia não é doença. Tá? E aí, é todas as filias. É pedo, necro, etc, etc. Não é doença. É a mesma turma que defende esse tipo de funk dentro de escola. A mesma turma que diz que uma apresentação chamada Cavalo Tarado para crianças, gastando 50 mil reais de dinheiro público, é arte. Galopa, 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 e senta e rebola, galopa, 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 galopa. Olha os cavalos do circo. É a mesma turma que defende isso daqui, crianças em paradas LGBT. A mesma... Quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Vamos abrir o coração e falar serinho, serinho, serinho. Quando a gente vê esse passo de dança do bumbum,
que vem à cabeça? O que remete a esse passo? Não, é outra coisa. Gente, me diga que isso aqui é outra coisa. Adultos fazem isso toda hora. Vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em público. Tá aqui, ó. Pode botar. E aí as crianças repetem e eles acham lindos. Isso aqui pode botar. Uma turma que quer me botar na cadeia porque eu botei uma peruca, mas que quando abraça uma condenada por estupro, por matar um menino, mas que era trans, aí tudo bem. É a mesma turma que diz que agora está defendendo crianças e adolescentes, mas que lançou um livro para crianças e adolescentes que tinha lá uma brincadeira chamada Casa, Mata ou Trepa, e colocou aqui o nome do Kid Bengala, que é um ator pornô. E nem adianta dizer de que não era o meu público, é mentira o que você está dizendo, porque eu tenho provas. Tá tudo aqui explicadinho no dossiê. Tá vendo, gente, por que eu falei que ia ser demorado? Porque só esse vídeo tem 15 minutos, mas é importantíssimo. Tá revendo tudo. Inclusive esse cara aqui, o tal Felipe Neto, ó. A Antônia Fantinelli já tinha arrumado treta com ele lá atrás. E é sempre ela que é errada. Felipe Neto, tudo que você precisa saber. Assista aí, para quem esse livro estava sendo vendido com uma brincadeira Casa, Mata ou Trepa, que tinha um ator pornô no meio. Fazer um canal para adulto ou para criança? Bom, eu hoje faço mais para o público jovem. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz fazer, cara, porque eu adoro o público adulto, mas o público infantil, ele tem uma inocência e uma vontade de se divertir diferente do adulto, e eu fico mais feliz fazendo para o público mais jovem. Mesma turma que diz isso daqui sobre pedofilia. Envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo. Você recriminar essa prática é preconceito. Preconceito. Não é a doença. Que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo. A estratégia desse pessoal é esse daqui. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Gente, diabetes, o que é? É o pâncreas que não faz a função direito de insulina, e aí, por causa da glicose, ou seja, insulina, glicose, pâncreas, não é verdade? Então, o alcoolismo, porque é uma droga, porque o álcool é droga ingerido, tá? Que produz na ingestão alteração química cerebral. Me diz, a perda é o quê? Explica de forma a ser doença. Isso vem do pâncreas, da insulina, vem da glicose, vem de produto químico, vem do quê? Para ser doença. Fala para mim. Doença é isso. É algo que não está funcionando e aí reage erroneamente contra outra coisa. Para, né? Ó. Depois toma um crime e dizer que é doença. A lógica desse pessoal é que um pedófilo não pode ir para a cadeia porque não é crime, é doença. Exatamente. Por não ser doença, não tem tratamento. Porque tratamento e doença e tratamento, o que é? Remédios. Remédios. Qual o remédio para isso? Que tem que tomar a vida inteira? Como a insulina para o diabético? Fala! Se você falar que pedofilia é crime, você se torna um criminoso e deve ir para a cadeia. Inclusive, a mesma turma que se utilizou de uma frase infeliz do Bolsonaro, de que pintou um clima, para poder dizer que é contra a pedofilia. Mas essa mesma pessoa foi presa por estuprar uma menina de 12 anos. Esse daqui foi o cara responsável por fazer esse crime aí. Esse outro aqui, que é militante LGBT, comunista, tentou fazer sexo oral com uma criança de 13 anos de idade. Aí ele aqui
agora na foto. Mesma turma que diz que amor não tem gênero, religião, sexualidade, cor e, pelo visto, nem idade para eles, né? Porque ele mesmo foi investigado, indiciado e preso por estupro. Amor não tem gênero, religião. Tem. Porque essa gente não sabe o que é amor. Não sabe. Sabe por quê? Deus é amor. Então, a religião, tá? Toda religião é a base de Deus, a não ser o satanismo. É amor. Se eles não têm a ver com religião, não tem a ver com amor, não tem a ver com Deus, eles estão infelizes que não sabem o que é amor. Não sabem o que é amor. Aliás, eles confundem tesão com amor. Eles confundem. Tesão é uma coisa química, é um processinho. Você não precisa amar a tua mão, mas você pode resolver o tesão com a mão, né? Espera aí, eu não estou querendo dizer que esse crime é exclusivo somente da esquerda. Até mesmo porque esse tipo de crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Pastor, padre, pai de santo, mulher, professor, líder religioso, enfim. Agora, o combate a esse crime não é todo mundo que quer combater, não. Mas combater de verdade. E não somente entregar essa responsabilidade de cuidar dos filhos, que é do pai, para a plataforma. E é exatamente isso que eu elaborei, porque eu sei que tem que ter um conjunto de atitudes para poder combater isso de forma séria. Ou seja, além de acrescentar uma pena, incluindo um artigo no ECA, punindo de 4 a 8 anos, quem de fato produzir, dirigir, fotografar, filmar e tudo isso aqui, que envolve exposição de criança, adolescente ou adultize, paga isso daqui de pena, vai para cadeia. Além da prisão, faz com que o poder público promova campanhas de conscientização, faz com que a plataforma ofereça ferramentas para que os pais configurem para poder ajudar e proteger os seus filhos e, principalmente, faz com que as plataformas sejam responsabilizadas caso depois da notificação do Ministério Público, da autoridade, não tome as medidas cabíveis para poder derrubar o perfil, derrubar o conteúdo e realmente impedir com que esse criminoso continue na internet. Agora, tanto o projeto que o PT vai mandar, quanto o 2628, que está aí para poder ser votado semana que vem também, não fala nada sobre punir o pedófilo criminalmente. Nada. O que tem é o Estado regulamentando absolutamente tudo, incluindo o conteúdo aqui ofensivo, ele independe de ordem judicial, que era o mesmo problema do... Se não fala em punir, não fala em prender, não fala em investigar. É sobre isso o vídeo do Felca. Investigação e busca. Tá? A busca atrás deles. Quem são eles? Exatamente para identificar e prender. Entende? Foi esse o vídeo do Felca. Tudo que ele trouxe foi para chegar nesse ponto. E esse ponto não é interesse. O projeto lá que eu disse do Lula. Ainda tem muitos outros problemas que eu não vou ficar esticando aqui. Mas do jeito que está hoje, é impossível votar esse projeto. Porque, gente, olha só. O Ítalo Santos, ele foi preso, então tá. Por quê? Porque ele comercializava. Para quem? Para essa rede. Mas quem é essa rede? É por isso que não queriam ir atrás, por isso que mandaram tirar o vídeo da Fontenelle contra ele. Porque ele é um fornecedor. Mas quem é o consumidor? E aqui no Brasil, em 15 dias morreu o assunto. Então, daqui a pouco esse menino vai continuar fazendo tudo. Tá bom? É mais do que claro que eles querem fazer de tudo para poder regulamentar a internet e vão usar qualquer coisa para isso. Neymar machucou o joelho, vamos regulamentar a internet. Ou seja, são diversas ações que precisam ser tomadas e o que não dá para fazer é vender uma narrativa mentirosa usando uma pauta genuína para poder prometer para as pessoas que basta fazer isso que vai... Você entendeu, Constantino? Entenderam? Entenderam? Desculpa, Alfredo Bessotti, mas entenderam? Tem nada a ver com ele não, gente. Tem nada a ver com ele não. Bom, tem um pouquinho mais, mas acho que já ele mostrou tudo que precisava.
Então, o vídeo da Damares é bem mais curtinho, gente, é 2 minutos. Não venham pousar de defensores da infância quem há anos fechou os olhos para a erotização da criança. Eu não vou permitir que pessoas que já estiveram no poder e que em seus governos erotizaram criança até por meio de política pública, agora pose de bonzinho. Quem é que está no poder? A gente teve um respiro só durante 4 anos. E aí voltou tudo, pela armação. E você ainda tem coragem de me dizer que defende essa corja esquerdista. E mande para o Congresso Nacional uma proposta para regulamentar a internet. Não vou. E aí vocês acham que Felca é esquerdista? Para! Nós não vamos permitir que ninguém surfe nessa onda. E eu acredito que o Influence Felca fez por amor à criança. Eu estou dando a ele esse benefício, ele realmente fez pelo amor à criança. E muita gente que compartilhou o vídeo dele fez porque ama o Felca. Mas não vou... Olha só, eu estou dando esse benefício a ele. Ela demonstra o que com isso? Que ela não conhece ele. Mas não vem tacando pedra não, gente. Ela foi sensata, como sempre foi. Tá? Ela sabe que qualquer coisa, como o Nicolas falou, é motivo. Vamos regulamentar. E aí vão botar a culpa nele? É diminuir todo esse trabalho, todo esse trauma de deprê e ansiedade, tudo que causou nele durante esses meses todos. Isso não é crueldade, não, Constantino? Ou melhor, Constantinos. Admitir que diante de horrores que eu estou denunciando há 40 anos, desde o meu primeiro dia de mandato, quantas vezes eu estive nessa tribuna, tenho alertado o Brasil para o que acontece. Essa semana, um procurador do Estado foi preso porque ele abusou da filhinha dele de 8 meses, procurador do Estado de São Paulo. Eu já disse aqui nessa tribuna, tem poderosos. Procurador do Estado, ligado à justiça, né? Essa justiça é deles. Envolvido com a erotização de criança e com pedofilia. Autoridades, milionários. Quando eu falo que um vídeo de erotização de criança, de sexo com bebê, pode custar até 70 mil reais. Quem que paga 70 mil reais? Quem tem muito dinheiro? Eu estou sempre denunciando. Então, atenção. Não venham pousar. É isso aí, gente. É isso que tem que ser atrás. Eles têm link, eles têm encontro. Vá atrás. Porque são grandes. É quem tem dinheiro. É isso. Esse cara aí, o tal do Ítalo de Santos, ficou milionário, gente, não é mostrando lá para seguidor, não. Não é por seguidor, não. É porque ele fica recebendo por fora para manter isso. De defensores da infância, quem há anos fechou os olhos para a erotização da criança? Não venham aqui pousar de bonito vocês que estão mandando dinheiro para programas culturais que erotizam criança. Não venham pousar de defensores da infância para, em nome de criança, querer regulamentar a internet. Eu quero ambiente seguro para criança no mundo online. Precisamos. Já aprovamos o projeto de lei do Alessandro, que é maravilhoso. Queremos ambiente seguro, mas não queremos hipócritas. Em nome de criança, que não estão nem aí para criança, que pelo contrário, queriam tirar o BPC das crianças com autismo aqui nesse plenário. Estão nem aí para criança. Foi. Quando ela fala que queremos ambiente seguro, é fazerem o que o Felca fez e não regulamentar. Tá bom? Só mais um, porque veio a Aimee, lembram da Aimee? Ela também, ela fez uma música, denunciou. Cadê ela? Calaram? Descredibilizaram ela? Acho que eu não vou nem trazer o vídeo. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa no intestino, ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro. Marajó é uma ilha.
a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá as crianças, lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por 5 reais. Então, gente, vamos parar por aqui, que agora eu quero mostrar uma outra coisa, que eu falei da dona Regina, quando ela falou de mães, eu falei, guarda que eu vou trazer pro final. Tá bom, gente, tá acabando, tá? É uma mãe que todos conhecem. Tá? A Aimee fala das crianças que se proste, né? Então, barato. Sabe onde é que começa? Sabe? Vamos olhar essa mãe aqui. Pra que o vestido, né? O que eu falei do bumbum, né? Calcinha, sem sutiã. Na festa de uma criança que é filha. O que ela pensa a respeito dessa filha? O que de valor ela vai passar para essa filha? Ficou pior. Ficou pior. Ela não se atentou só. Foda-se, a localiza pé! Foi desse jeito que acabou a festa. Bêbada em cima do carro, dando show. Aniversário da filha. E aí, ela ainda se pronunciou. Vamos ver esse pronunciamento. Boa tarde. Eu não sei nem por onde começar a falar. Isso tudo que está acontecendo. As pessoas estão me criticando, me julgando, me chamando de piranha, de prostituta, me chamando de milhões de coisas horrorosas, ao menos as pessoas saber o que estava acontecendo na festa, entendeu? Eu estava eufórica, feliz, realizada. Eufórica. Nós vimos. Feliz e realizada por causa da festa da filha? Não. Não. Não sei quem é a família para ela falar eu e a minha família, mas o negócio vai piorar, tá, gente? Feliz e realizada? A nossa filha, quando a gente está fazendo uma festa, ninguém olhou. Tanto que vocês veem que a câmera que estava filmando na entrada tirou até a menina, foi seguindo ela. Como assim? Não, a festa não era para menina. Ela inventou que era para menina o pretexto para poder se exibir e fazer isso. Vai ficar bem claro, vamos ver. Eu conquistei a festa da minha filha, eu e toda a minha família. As pessoas estão me atacando. Primeiro, o pai da minha filha, ele não é corno, gente, pelo amor de Deus. Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não... Eu não sei se ela é os palavrões que dizem que é, talvez não, mas vulgar. Vulgar, muito. Trabalho em casa de termas, pelo amor de Deus. E quarto, as pessoas têm direito de ser felizes da forma que elas querem, gente. Pois é. Hoje, as crianças estão assim, estão chegando no mundo assim. Estão chegando no mundo assim. Não, é pai da minha filha, mas eu não sou casada com ele. Que bom que ela sabe quem é o pai, pelo menos. Mas é assim, não é casada. Então a menina não convive ali com referência paterna e materna diariamente. Eles não estão de comum acordo diariamente com relação à condução educacional da criança. Disfuncional. Uma mãe vulgar, muito, é mais de 1000% de vulgaridade. Pode ser trabalhadora, vulgar, baixa, bem lá. Vem na rede social e fala, não, pai da minha filha não é corno porque eu não sou casada com ele. Né?
Criança daquele tamanho. Ninguém pode chegar nas redes sociais postando, chamando a pessoa de piranha, de vagabunda, entendeu? É aquilo. Não vou dizer o que faz e o que deixa fazer da vida. Vou dizer, é vulgar, nível hard. Isso dá pra ver. A boca. Pelo amor de Deus, eu não sou casada. Eu tô disponível. Para minha filha, só para minha filha. Mas só quem, ó, no tu. Só. Nada com isso. Sabe aquela história, meu corpo, minhas regras? Sempre vende umas assim, ó. Julgando. As pessoas estão indignadas porque eu botei... Porque eu estava com um vestido transparente e com a calcinha aparecendo. Ah, o peito dela tá pra fora. Ah, a bunda dela tá aparecendo numa festa. Gente, pelo amor de Deus. Eu também acho. Isso aí, não. Mas julgar, algumas coisas dá pra gente julgar sim. E nem mete essa de não julgueis para não ser julgado, gente. Tá? Esse não julgueis para não ser julgado, cujo texto está na Bíblia, é uma interpretação errada que as pessoas têm. Tá? É não proferir juízo, ou seja, sem pensar. O juiz profere sem pensar. Agora, o julgo de discernimento é preciso em tudo na vida. Tá? Em tudo. Agora, sentença não. As pessoas vão para outros países fazerem isso, ir para festas. Eu vejo mães, artistas e famosas fazendo coisas piores. Todo dia eles postando coisas. Normal. E ela se choca e se revolta porque as pessoas estão indignadas. Enfim, gente, acho que não em festa de criança da própria filha, né? Bom, vou nem continuar. Porque ficou melhor, olha só, a euforia. Isso aqui, vocês vão ver o que é. Ainda não entenderam o que é, para quem não viu? Vamos ver, então. No Morro do Chapadão, favelagem. Gente, tem pessoas que moram nas comunidades que a gente chama de favela por problema só financeiro. Nessas comunidades tem muitas igrejinhas, Assembleia de Deus, etc. As pessoas dignas que se vestem dignamente, que se comportam dignamente, usam um palavreado e uma risada digna, social. Mas tem muitos que preferem, e aí é opção, não tem nada a ver com financeiro, ser rampeiro, de baixa qualidade, vulgar, ou na tradução, mais como favelado. Isso aí é favelagem. Favelagem. Se ganhar na Mega Sena da virada, vai ficar milionário. Mas uma favela impressionante, dominante dentro de si. E acha que tá certo, tá tudo bem. O que essa menina, gerada por essa mãe, vai entender de ética, de comportamento social adequado, para socializar mesmo, ser bem recebida em qualquer ambiente, ser respeitada em qualquer ambiente, nas redes sociais. A filha dela apareceu nas redes sociais por conta dela. Se não fosse ela fazer aquele vexame, ninguém sabia a cara da menina. Ninguém sabia o constrangimento. E é isso. As mães colocam as filhas nessa situação. Sabe por quê? Porque não. Eu não sou casada com o pai dela. É isso. É isso. Tá? O comportamento, infantilizado não, é baixo, é rampeiro. Porque gostam. Fazem de propósito para agredir uma sociedade com ética e moral. Eles agridem. Eles não gostam de ética e moral. Não gostam. Não se educam.
não se educam, se vulgarizam proposital. Eu canso de ver isso aqui. É isso mesmo, o que é? Tá olhando o quê? Toma uma pranchetada que toda hora a gente vê, inclusive em redes sociais, acabou. Uma pranchetada. Mas querem, sabe, agredir o mundo. Complexo de inferioridade tão baixo que chega no inferno. É complexo de inferioridade, porque quem não tem complexo de inferioridade se ama. Quem se ama se valoriza. Quem se valoriza se respeita. Entende? Foda-se a Localiza Pé, paga! Foda-se! Olha o linguajar. A cara do Começa daí, gente. Do ninho. Tudo começa do ninho. A adultização infantil é por conta disso. Por conta disso. E aí vai para a escola e a gente vê o que Nicolas mostrou e tá tudo bem, porque a mamãe faz pior. É a referência. E não, o pai não é o meu marido. Tá tudo bem. Crias animais são assim. Geralmente o gatinho, a gatinha, né? Ou nossa cadelinha, nossas pets, quando dá as voltinhas que a gente não cria o casal, aparece prenha, a gente não sabe de quem é nem elas. É muito igual, é muito animal, é muito sem racional. Começa daí, tudo acontece, tudo. Ah, tá julgando? Quem sabe? Ela também passou por isso e achou normal. Quem tem traumas de passar certas coisas, não acha normal, não. Não acha, não. É porque já foi criado assim, né? Também? É, aí sim acha normal, como a menina vai achar, infelizmente. E pra que ser casada com pai de filho, né? É isso que a menina entende. Bom, gente, eu acho que já falei bastante, né? Não precisa falar mais nada, não. Já chegando até aqui, né? Vocês entenderam. Onde começa, por que começa, tá? Pessoas desse tipo, sim, vão adultizar, vão expor e vai vender, se necessário for, como a tal da mãe da Camilinha vendeu para o Ítalo Santos, que aí vende para a rede. É assim, gente. Eu até vi a Margot do Comentando as Fotos falando, eu quero fazer um vídeo sobre a infantilização do adulto. Está no decálogo de Lenin. Dá uma olhada lá, Margot, tem muito. De novo, eu tenho um site sobre isso. Tá? Todo o estudo da pauta esquerdista, da escola de Frankfurt, envolve isso. Envolve isso. Tá bom? Bom, gente, ficou longo, mas eu acho que vocês entenderam o que é necessário, porque a gente veio do começo ao fim, entendendo todos os porquês esquerdistas, todos os porquês da pauta esquerdista, entendendo quem é o Felca, entendendo onde começa, que foi o nosso fim, né? O que, na verdade, nós precisamos lutar? Contra isso tudo. Contra esse tipo de mãe, contra esse tipo de vulgarização, tá? Dentro das escolas, dentro das redes sociais, tá? E prestando atenção e fazendo o que o Felca faz. Olhando, se possível pesquisando, se possível investigando, tá? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Tá? Eu tenho alguns vídeos para trazer. Gente, olha, eu tenho tanta coisa separada, meu problema é o tempo, né? Eu já falei isso para vocês, mas eu vou trazer, tá bom? Próximo vídeo eu vou falar do que está acontecendo na política, para quem gosta, tá?
Então tá, gente. Beijo no coração de cada um de vocês.